Começa o Vanguarda aqui pela TV Master. Ele é enófilo, dá curso de vinho e sommelier em João Pessoa e Campina Grande. Vanguarda de hoje recebe Luiz de Oliveira Júnior. Luiz, bem-vindo. Satisfação. Tá lindo aqui hoje, viu? É um prazer estar aqui. Aham. Eu tô dizendo o seguinte, eu vou dizer o seguinte, ainda bem que o programa é meia hora só, viu? Pra mim é uma eternidade, meia hora. Não, porque eu fico preocupado, se fosse 1 hora, vamos logo brindar aqui? Sim. A você, a TV Master, sucesso. a você que está em casa, participe também, queira entrar no mundo da cultura, da enologia. Eu gostei. Ó, vou começar do zero. Então eu não fiz isso que você fez, não. É importante, mas... Bom, eu vou aprender daqui a pouco. Então vamos começar do 000. Primeiro, diferenciar, Luiz, enófilo, enólogo, sommelier. Vamos lá. O enólogo, a própria palavra fala, enologo, técnico do vinho, é o que elabora o vinho, né? Ele cuida no campo das videiras e acompanha, controla as pragas, etc e tal. E na adega, onde tem os equipamentos, tanque de aço inox, barril de carvalho, ele elabora o vinho e faz o benefício ao vinho. O enófilo sou eu, é você, Eu? que é o apaixonado do vinho, que está ingressando no mundo do vinho. Existem 2 tipos de enófilo, o enófilo iniciante e o enófilo por acumulação, pelo tempo, e ele ingressa como profissional, como os grandes do Brasil. Aí tem Carlos Cabral, tem Tiro Lila, tem Zé Oswaldo Albano do Amarante e muitos outros que ensinaram a tudo que existe no Brasil, né? O sommelier, ele é um técnico de nível médio que pelo ofício trabalha num restaurante diretamente. Mas existe também os grandes sommeliers, né? Existe Manuel Beato, que ele sai para as feiras internacionais, né? Para selecionar centenas de vinhos para ser importado para o grupo Fasano e para o restaurante Fasano também. Que profissão ruim é essa, hein? Ruim Vou falar mais um pouquinho. Então temos enólogos e enólogos, tem grandes enólogos muito bom, tem artista do vinho, como a Suzana Balbo, que ela, inclusive, ela é uma grande artista do vinho. Ela faz vinhos sedosos, maravilhosos, faz consultoria no mundo todo. Tem o Michel Roland também, que faz consultoria em 200 vinícolas no planeta, inclusive aqui na Miolo, fez o Merlot Terroir, que é um grande vinho, um espetáculo, né? Tem enófilos e enófilos, né? E tem sommeliers e sommeliers. Então, tem jornalistas do vinho e jornalistas do vinho. Aí temos para tudo. E vai embora. Bom, vamos fazer o seguinte, a taça. Por que a taça tem que ser essa? Aliás, tem uma vazia aqui, essa é para... Vinho branco. Vinho branco, né? Essa é uma bordaleza de cristal para vinhos tintos. Certo. Significa o seguinte, ela tem que ter uma boa base, uma haste comprida para que se possa pegar na haste e não no bojo. O bojo tem que ser grande, fechadinho aqui. Por quê? É para ser servido 1/3 do vinho, para que haja espaço de aeração, inclusive é bom fazer aeração do vinho, tá. porque o buquê ele se desprende quando está num ambiente aeróbico, ou seja, com ar, né? Se você enche a taça até aqui, ele não consegue respirar. E quando a gente verte o vinho, 1/3, e tem esse espaço aqui, é bom você fazer esse movimento para ajudar. Para que serve esse movimento? Para desprender o aroma do vinho. Temos 3 tipos de vinho, os vinhos básicos, os vinhos de excelência e os vinhos premium. Então, os vinhos de excelência e prêmios têm um leque de aromas, né? Desde o cacau, a baunilha, que vem do barril do carvalho francês, o americano, aí vem frutas vermelhas, frutas maduras ou frutas frescas, pode ter menta, cravo, né? E uma série de aromas que o vinho poderá ter. 1, 2 ou 3, um leque de 6 a 8 tipos de aromas. Então, o modo correto de pegar é esse que você está... Aqui, quando você está em pé, pode ser assim, pode ser aqui. É super fácil, né? Quando está em pé assim mesmo? É super fácil, por que não? Né? Aqui, ó, super fácil. Agora, tem pessoas que, por uma maneira de querer fazer um charme, pega na taça assim, é super incorreto. Porque passa a temperatura para a taça, foi feito minutos para fazer a temperatura do vinho correta,
e o perfume no pulso vai se confundir com os aromas do vinho. Ele ainda faz assim, né? É. Pega todo errado. Aliás, quando faz isso aqui que o pessoal fala, tem... O que é isso? É lágrima, né, que chama? Né? Sim, são as lágrimas ou arquetes. Ele indica alguma coisa. Quando a gente faz a análise sensorial, que são 3 etapas, o visual, o olfativo e o gustativo, né? Coloca na boca um bom bocado, por isso que aqui é um pouquinho fechado, para todo o volume do vinho cair na língua primeiro, para você fazer circular o vinho na boca, né? Para ocupar toda a superfície e você deglutir e sentir o retrogosto. Aí quando você faz a análise sensorial, o visual... Pelo visual? Pelo visual você vê o arquete. Se o arquete for muito fino e que numeroso... arquete você chama? As lágrimas. Tá. É, as lágrimas. Se forem finos, indica vinho bastante alcoólico. Se você vê os arquetes gordinho, largos, ele é menos alcoólico. É uma indicação. Né? Assim como as cores do vinho. Do vermelho, violáceo, indica vinho muito jovem, púrpura, menos jovem, rubi, ele está a caminho da maturidade, com reflexo alaranjado, é um vinho mais evoluído, mais macio, mais envelhecido. E aquele com cheiro de carvalho? Sim, é o benefício do barril. Você, o enólogo tem um critério de colocar parte ou todo o volume no barril, ou de carvalho francês, ou carvalho lusitano, ou carvalho americano, um período de, digamos, 4, 6, 8, 12 até 18 meses. Eu já passei num restaurante há um bom tempo, né? Uma vez fui inventar de pedir um vinho na época, era jovem, sei lá, uns 20 anos. Aí o garçom chegou, né? Foi compositor e tal. Aí coloca um pouquinho, né? E eu lá esperando ele colocar o resto, né? Até o momento ficou aquela situação, né? Que o garçom, o senhor não quer experimentar? Sim, lógico. Você experimenta. Como é que procede? Como é que é o procedimento nisso aí? Coloca um pouquinho do vinho. Está todo correto. A cerimônia do serviço do vinho é da maior importância. Numa mesa que tem 6 pessoas, ele tem que ir obrigatoriamente para o líder, porque ele percebe que o líder, né, está decidindo o vinho. Olha, vai ter muita gente que vai ficar arrasado se o garçom não for para ele, viu? E ele vai colocar, ele é o primeiro a colocar 5 ml na taça, para que o anfitrião, ele avalie se o vinho está vivo. Só isso, né? Se o vinho é bom ou ruim. Ah, é? É. Não, Muita gente confunde. E tem gente que fala, bom, tá bom, esse tá bom, né? É só para saber que o vinho está vivo, está brilhando, alguma dica, né? Mas especificamente é para saber se o vinho está vivo, mais nada. Porque o vinho é uma bebida viva. Ele nasce, cresce dentro da garrafa, ele melhora, tem seu apogeu e chega no declínio e vai lentamente e morre, né? Então, para que não haja nenhum problema posterior à abertura da garrafa, ao anfitrião cabe saber também, escolher e também provar se o vinho está correto. Mas ele é o último a ser servido, porque ele é o anfitrião. Ah, tem isso. A partir da esquerda dele, no sentido horário, serve-se todas as pessoas e ele por último. Isso aí eu não É a sabia, não. cerimônia do serviço do vinho clássico, não pode ser de outra forma, inclusive tem que trazer a garrafa da adega para mostrar a identidade visual para ele que pediu o vinho certificar do nome do vinho e da safra. Porque ele pode escolher pelo nome, mas vai que ele é exigente e pediu safra 2009, que é mais jovem, 2010. E vem um 2005, extremamente envelhecido, que ele não gostaria. Quanto mais velho, melhor, não? Quanto mais velho, melhor naqueles vinhos que têm força, taninos de qualidade, né, que foi beneficiado no barril de carvalho há algum tempo. E são vinhos longevos, são vinhos que vivem tranquilamente 5 anos na garrafa, desenvolve mais na garrafa, 7 anos, 10. Esse é esses são os máximo. vinhos que quanto mais velho, melhor. Mas numa garrafa assim, ele pode ficar quanto tempo, durar quanto tempo? Dependendo da força do vinho. Os barolos, ele fica num apogeu 10 anos dentro da garrafa. Pode ficar Aí 10 é bom anos. ele vai estar melhor. Eu me lembro, né? meu pai viajou. Uma vez ele foi para Portugal, aí trouxe, acho que era eu não lembro o nome desse vinho. Isso aqui vamos comemorar quando tiver um evento, né? Aí
Aí minha irmã, ela tem passado no vestibular. Agora chegou a hora disso, ele comprou. Para ele abrir esse vinho, acho que demorou uns 12 anos. Quando abriu, um cheiro ruim esse negócio. Era um vinho que, provavelmente, era um vinho fácil de beber, um vinho sem muita estrutura, que morreu aos 2 ou 4 anos de vida dentro da garrafa. É importante saber que essa máxima ela é verdadeira. Quanto mais velho, melhor. Porém, os vinhos jovens também têm a sua graça. Tem um frescor, né? Tem uns taninos verdosos. Então, isso é relativo. E o vinho, ele tem... Não é que ele tem uma idade limite de vida, não. Mais ou menos, os bons vinhos vivem e melhoram até 5 anos, outros 7. Os grandes vinhos brasileiros vivem 7 anos tranquilamente, 10, tá entendendo? E entra no ocaso. Mas os grandes vinhos de grande tipicidade, como Barolo, Brunello de Montalcino, esse sim, tem muita força e quanto mais velho, melhor. Né? Quanto o preço de um... Aliás, quantos vinhos você já tomou? Você tem ideia, não? Bom, entre vinhos, diferentes safras de diferentes regiões, porque para a gente entender de vinho, a gente tem que ter um cuidado de, primeiro, ver a origem do vinho, as variedades de uvas que foram feitos esses vinhos, as informações são feitas através de nós, através desse universo do vinho, né? Catálogos, etc. Tal. E, então, sul-africanos, australianos, neozelandeses, vinhos das inter-regiões da Itália, né? Piemonte, a Sicília, na Toscana, que tem os Chianti, os Brunello Montalcino, os Chianti clássicos, os californianos do Napa Valley, e os chilenos, vai embora, né? De várias regiões, entre brancos, tintos, espumantes, os portugueses fantástico, do Alentejo, do Dão, do Douro, que cada um tem uma característica, você sente na boca, né? Eu, nesses 25 anos, eu provei 9.000 diferentes vinhos, sem repetir. Caramba! Sem repetir. Muito mais da metade foi a propósito. Porque, à época, você sabe que vinho era muito mais caro do que hoje. Então, eu precisava liderar pessoas para a gente se cotizar e beber e degustar, tecnicamente, o maior número possível numa noite. Tipo, 8 vinhos de diferentes regiões, de diferentes padrões, para poder acelerar a memória gustativa e aí ser uma pessoa que tem uma certa visão como eu. Você lembra do seu primeiro vinho que você tomou? Eu lembro do meu. Eu lembro do meu. Foi aos 8 anos com meu pai. Foi um dedinho. E era vinho Raposa, que eu descobri a uva, né? A uva que o pessoal italiano que migraram para o Brasil, que foram inclusive para o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, receberam até terras do governo federal, e eles utilizavam uma uva, trouxeram as videiras para cá e, na época, 68, né? Esse vinho Raposa é praticamente o único que existia no Nordeste, né? O meu foi Sangue de Boi. Sangue de Boi é mais recente, né? Digamos assim, entre aspas. Para mim é mais recente. O pessoal brinca, sangue de boa. Brasileiro. Sangue de boa. O Chalizé, tem o Chalizé também, né? O Chalizé? Chalize. O Chalize, tá. São vinhos que nós brasileiros ingressamos uma porta mais aberta, porque é um vinho retificado com açúcar, ele fica macio, docinho, você gela e engole, né? É assim, mas o vinho, quem toma vinho, quem degusta vinho, geralmente são vinhos secos, brancos e tintos e tal, e tem uma maneira técnica de degustar, né? Eu vou perguntar uma coisa, Luiz, quando você vai degustar, eu vejo que você faz um bochecha, é isso? Isso, se todo mundo soubesse colocar o vinho e fazer isso, facilitaria muito. Mas todo gole tem que fazer isso, não? Todo gole tem que fazer isso, precedido de um gole de água, para hidratar. Você toma primeiro um gole de água, né? E depois um gole de vinho, um bom gole de vinho.
A taça tem esse fechamento justamente para o gole que você tomou de vinho cair na língua primeiro e você fazer esse bochecho suavemente, que não é falta de etiqueta em restaurante. Qualquer restaurante, o mais chique que tiver, pode fazer sem problema. Como é que é? É. Pode fazer mais discreto e você deglute. Aí você tem o retrogusto, que é o conjunto geral dos sabores e aromas do vinho. A gente é bem gourmet, eu É. acho, né? Exatamente. Você passa por toda a superfície da boca para deixar tudo igual e engole. Deglute, perdão. Por isso que no Brasil se tomou tanto vinho suave. Por quê? Ele é macio, docinho, todo mundo engolia. Né? É. Mas o enófilo iniciante já sabe disso. Isso é uma dica primorosa, porque aí você tem mais facilidade de provar o vinho. Né? É bem diferente. Sempre mesmo. precedido de água. Isso aqui, o que é que a gente É falou? um decanter, ele serve para duas funções. Primeiro, para os vinhos muito jovens, tintos. Primeiro, branco, não precisa colocar brancos aí. Vinhos brancos não se decanta, só vinhos tintos fortificados. Então, os vinhos tintos muito jovens se coloca no decanter, que é um utensílio muito importante, para que o vinho desprenda o aroma. Né? Você deixa meia hora, você verte o vinho no decanter, deixa meia hora e o vinho vai abrindo o seu aroma, né? Aí serve aqui mesmo. Isso pode servir aí mesmo, exatamente. E para os vinhos muito superior e muito velhos, onde tem borras, e você coloca suavemente no decanter e as borras vão se precipitar para o fundo do decanter e aí você depois verte na taça suavemente, fica mais limpo. Né? É para limpar o vinho. Bom, e o curso? Vai ter um curso aí? Curso de sommelier, Curso de vinho e sommelier. Curso de vinho, ele corre junto com o curso sommelier, porque da seguinte forma, esse é o 10º curso de sommelier do estado da Paraíba que eu promovo e ministro. Então, o curso de sommelier vai ser da seguinte forma, são 12 aulas, como sempre. João Pessoa, às terças-feiras, só às terças-feiras, Campina Grande, só às quartas-feiras, às 20 horas, né, até às 22 horas, sendo que a pessoa pode optar pelo curso básico, que são as primeiras 4 aulas, né? É um curso básico. Aprende o que no básico? No básico, muita coisa, como a degustação, as variedades, a história do vinho, as principais regiões vinícolas, né, as tipicidades do vinho, a degustação, porque as aulas elas são teóricas e práticas ao mesmo tempo. Ou seja, você tanto quem ingressar no curso básico, como o curso intermediário, como no curso sommelier, vai ser fracionado. O básico é 4, termina. Quem quer fazer o intermediário são 6. O intermediário já um pouco mais. E o curso sommelier, que é um curso mais completo, que vai do básico até o intermediário um pouco mais avançado, né? E o curso sommelier ele tem uma coisa muito interessante, que ao finalizar o curso com certificado, né, ele tem a minha consultoria para mais um ano e a gente se reúne uma vez por mês para ter um maior upgrade, porque os meus alunos geralmente a metade eles querem ser profissionais e as outras querem ser um grande conhecedor de vinho. Eu tenho uma enorme quantidade de pessoas, médicos, jornalistas, apresentador de TV, um monte de gente que fez o curso agora, que se encerrou agora, que aliás tive o prazer de tê-lo lá. É verdade. Numa degustação com o enólogo que eu trouxe, o enólogo João Santos, né, que é do grupo Dom Sul de Portugal. E aí a gente tomou alguns vinhos primorosos, é verdade. Bacana. E esses vinhos, qual o vinho mais caro que tem? Olha, o mais caro que eu saiba é o Sauternes, que é um vinho doce sobremesa, feito com uvas botritizadas, atacada por um fungo, a caixa fica azul, fica podre, né, colhida. Nossa. Isso é uma tradição de 500 anos. Né? Lá na região de Sauternes, um vinhedo chamado, uma sub-região chamada Sauternes, em Bordeaux, na França. E ele chegou, o Michael Jackson comprou por $36 mil. Né? Agora, eu tomo um Sauternes de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, mas é o genérico
que já é um espetáculo, que a meia garrafa custa R$120. A meia? Meia garrafa custa R$120. Eu tomo de 3 em 3, rateado, claro, né? Sim. Porque eu não quero tomar ela sozinho, não sou tão egoísta. Muito pelo contrário. Eu sempre degusto vinho com muitas pessoas, que são meus alunos, então, para a gente aprender junto, né? Temperatura desse serviço especificamente, aonde colocá-lo, a sequência e tal. Não, você falou temperatura. O vinho ele tem que estar na geladeira, tem que estar fora da geladeira, a gente não precisa colocar, ou no gelo. Como é que funciona isso aí? O Mundo Vinho conseguiu utensílios e técnicas para potencializar mais ainda espumantes, vinhos brancos e tintos. Então, espumantes básicos pedem 8 graus centígrados. Tem que estar no congelador, né? Não, nunca, nenhum vinho pode se colocar no congelador sob pena de desestruturar o vinho. Né? Esse é o balde com gelo e água. No caso do espumante, no nível de João Pessoa, que está numa média de 26 graus, 28, ele pede aí 50 minutos, balde com bastante gelo e água, para chegar a 8 graus. Gelo e derrama água mesmo, né? Água e gelo. Para os espumantes brasileiros medalhados, que tem muitos agora, o Brasil é um dos melhores terroir, Vale dos Vinhedos, aqui no Vale de São Francisco, no Nordeste, que é o segundo maior produtor de vinho do Brasil, né, com muitos vinhos medalhados também. Os bons espumantes pedem 10 graus, né, em torno de 40 minutos no balde com gelo. Os vinhos brancos é em torno de 8 a 10 graus centígrados, né, ou 10, 12, dependendo do nível de qualidade do branco. Então isso aí pede 30 minutos. Uma leseira minha, sabia? Quando eu morava em São Paulo, não sei se eu vou contar essa. Conta, né? Aprende. Conta que a gente aprende. Eu estava em São Paulo, aí eu tinha um amigo, o Nivaldo Prieto, que é da Band, né? Aí ele é sommelier. Aí ele que me levou pela primeira vez a uma degustação de vinhos, né? Eu disse, Prieto, o que é que eu vou fazer lá? Eu disse, rapaz, você é ator. O que eu fizer, você faz, né? Aí ele mexia aqui, eu mexia também. Enfim, aí ele conversando comigo, disse, olha, Serginho, vinho tem que tomar em temperatura ambiente. Aí eu, tá certo, sendo que eu estava em São Paulo, e eu vim com esse negócio para João Pessoa, e aí eu vi o pessoal colocando na geladeira, eu falei, gente, vinho é temperatura ambiente. Totalmente errado, né? Porque aqui tá o quê? 25 graus, né? Geralmente uma pessoa faz 26 quando está quase no inverno. A média, no verão, né? Aqui é 30, 31, 32. E a gente tem que colocar o vinho que está nessa temperatura, dependendo, são 3 temperaturas do vinho tinto. Agora é só para dar a dica para a sua audiência. Olha lá. Vinho tinto jovem, 16 graus. Parece nada, 18 para os tintos médios. Os tintos envelhecidos, 20. Que é a temperatura ambiente da França, que é 19, e de São Paulo é 19 também. Eu morei em São Paulo, assim como você morei 10 anos, você morou muito tempo também, que é a mesma coisa, tudo relativo. Então a temperatura de São Paulo é sempre 19, 21. 19, 21, e quando chega o inverno, normalmente ele amanhece com 19 e vai para 16, né? É verdade. E no alto inverno vai para 9. E faz 17. Essa diferença? Enorme. Para corrigir o vinho, deixar ele correto, vinhos tintos jovens, 16 graus. Vinhos médios, 18, que é 15 minutos no balde com água e gelo. Essa temperatura, se você perder, o que é que você perde no vinho? O vinho pode, se for um vinho... temperatura errada. Se você tiver numa temperatura do vinho errado, vamos fazer o contrário. Vamos pegar um bom vinho, como esse, que é um Winemaker Selection, da Rio Sol, espetacular vinícola, e vamos deixar ele a 14 graus centígrados. O que é que vai ocorrer? O vinho está gelado demais, então o aroma dele vai fechar e o sabor dele vai ficar com gosto metálico na boca. Entendeu? Então faz uma diferença enorme. Você pega um bom vinho, um vinho macio como esse, um vinho com uma presença de taninos redondos, né? Com toque de baunilha, cacau, né? E você põe a 14 graus, você comete um crime, né? Você comete um crime. Agora, veja, vamos fazer o contrário. Tome ele a 30 graus, aí você vai ter um vinho desequilibrado, né? Extremamente desagradável no sabor, né? E é por isso que nós prezamos pelas técnicas, né?
tá certíssimo. Eu estou com a revista aqui, Altiplano Atual, né? Você tá escrevendo Isso. Numa coluna, né? Com muita alegria e está tendo uma reverberação. Junho, Vinho e Saúde. Vinho e Saúde, essa desse mês, que é uma mensal, né? A revista Altiplano Atual, sobre a coordenação de Dedé Lins, que é um jornalista decano aqui na Paraíba. E Vinho e Saúde eu acho que é muito importante, porque todo mundo fala bem assim, é bom para a saúde. O grande pai da medicina moderna, Hipócrates, já falava isso há 350 antes de Cristo. Mas que é uma taça benefícios, só, né? Em casa ou no estúdio, né? Eu vou fazer uma última pergunta, curiosidade. Eu chego, sei lá, no supermercado, vou comprar um vinho acima de R$50, porque acima de R$50 é bom. É verdade isso, não? Não, meio relativo. Existem bons vinhos custo-prazer ou custo-benefício, a 30, a 25, a 60. Vai depender muito do consumidor. O consumidor ele tem uma boca, que pode ser uma boca infantilizada, que pode ser uma boca ainda que não tem uma memória gustativa. Para a gente entender de vinho, tem que ter uma memória gustativa. Primeiro de saber a temperatura, colocar na boca, fazer tudo isso que a gente fez agora, né? Para poder extrair o máximo de prazer do vinho que está... Então, tem vinhos que são caros e não oferecem grande prazer ou o entendimento da pessoa, né? Você vai pegar uma mulher, uma garota de 18, 19 anos, ela tem um hormônio especial na boca e que não bate muito com taninos, com a distringência, com a alcoolicidade. Então, tem um nível científico disso que eu sei, que eu passo para as pessoas e tal, que a gente vai devagarzinho, né? Vai pela... Luiz, eu quero agradecer demais a sua presença. Lembrando que está aí o curso de vinho e sommelier. Meu. Quem quiser participar, coloca aí, Fabiana, por favor, o telefone. Entre em contato com o Luiz e aprender um pouco, né? Muito grato, uma honra para mim. Deixa eu ver se Fabiana colocar aqui o... Pronto. Eu acho que só faltava o seu programa para eu completar o ciclo aqui na TV Master, cujo Alex Cília é meu amigo pessoal e me entrevistou muitas vezes. É uma honra muito grande e eu adoro a TV Master, vocês todos. E eu estava só esperando um dia ser convidado por você para poder participar aqui do seu maravilhoso programa. Obrigado, Luiz. Boa sorte, sucesso. E o Vanguarda termina aqui. A gente se encontra amanhã. Até lá. Acabou aqui.